Boa noite, meu amado, minha amada de Deus, amada e amada do Pai. Estamos aqui reunidos para mais um encontro, o nosso encontro habitual durante os dias de semana, para juntos aqui praticarmos aquilo que é o propósito de estarmos reunidos neste momento, no pequeno grupo, que visa buscar por meio do relacionamento também, estender esse relacionamento em nível de possibilidade, ampla possibilidade de crescer na graça e no conhecimento. E crescendo na graça e no conhecimento, poder também transmitir para aqueles que precisam ser alcançados a boa e agradável palavra do nosso Senhor. Isso, uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoada, uma palavra que produz esperança em tempos de incerteza, em tempos de dificuldade. Eu já quero pedir a você, meu amado de Deus, minha amada do Pai, que você possa mandar um aviãozinho para sua rede em conexão, para que eles entendam que está havendo algo relevante neste exato momento, neste horário, e que ele pode também participar, pode ser incluído, pode interagir conosco. Sim, ele pode refrigerar sua mente com uma palavra edificante nessa série que está sendo uma bênção para nossas vidas. A série intitulada Cartas Pastorais, que traz aí uma série de lições, que nós já passamos por algumas delas, e que nos marcou bastante. E hoje nós vamos falar da estrada de Tiberíades. Sim, o que aconteceu nessa estrada, pastor? Qual é o bojo de realizações dentro desse cenário, aonde Jesus Cristo, seus discípulos e a multidão ali estavam envolvidos direto e indiretamente? E que lição nós podemos extrair através desse texto e contexto que nós vamos apresentar aqui? E de que forma nós podemos aplicar isso, transportando, atualizando para os nossos dias atuais, aonde diante de situações há uma necessidade extrema de buscarmos orientações através da boa e agradável palavra do Senhor, o nosso Deus. Então já quero pedir a você que compartilhe, pedir a você que convide, que chame, que se conecte e agradecer por sua participação. A Dani já está aqui, já está na sala. Louvado seja Deus. Então nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir ao seu Santo Espírito que venha nos iluminar nesse momento importante. Importante, porque através dessa conexão tenha certeza de que muitas outras pessoas serão alcançadas. A palavra de Deus nos traz a referência que o Espírito Santo, ele assopra isso. Ele leva a sua palavra e amplia o seu alcance, além da nossa capacidade de percepção aonde esta palavra vai alcançar. Por isso é importante você valorizar esse momento, é importante você se deixar ser usado como canal do Senhor, como boca, como porção multiplicadora, a fim de que o Espírito Santo possa lhe usar, possa nos usar e alcançar essas vidas que precisam ser alcançadas. Aleluia, glória a Deus, você está de acordo? Então vamos junto orar, vamos agradecer a Deus, aguardar os nossos irmãos que estão entrando aí, a nossa irmã Deusdete, aquele abraço, seja muito bem-vinda, minha irmã, já estou aqui acenando aqui, isso, vamos lá, vamos orar junto, vamos pedir ao Senhor que nos traga não só inspiração, mas nos envolva de uma forma tão poderosa, tão especial e tão harmonizante. Você está ouvindo o som da melodia, o fundo musical, no fundo, você está ouvindo? Dá um ok aí. Se você está me ouvindo bem, dá um ok aí. Se você está vendo a imagem também boa, dá um ok aí. Está tudo ok, se não está havendo interferência, para que nós possamos orar junto e depois seguir à frente. O estudo está condensado, é um estudo rápido, pretendemos ser breve, mas não perder em conteúdo. Aleluia, glória a Deus. Podemos orar? Você quer orar comigo? Isso, Michele também já entrou na sala. Seja bem-vindo, vamos multiplicar
Isso, glórias a Deus. Você já ouviu aquela palavra pela qual está escrito que aonde tiver de 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei presente. Isso não caracteriza o número de pessoas. Porque senão, pastor, mas aí eu sozinho no meu quarto, o Senhor não está presente? Sim, Ele está presente. A palavra de Deus nos fala que Deus não esconde o seu rosto de um coração contrito e arrependido, de uma alma que clama, de uma alma que busca Ele, que busca a sua face. Portanto, amados, o que atrai o Senhor para este encontro, o que atrai o Senhor para estar interagindo conosco é o desejo, a sinceridade dos nossos corações. Então vamos orar. Louvado seja Deus, já posso sentir uma presença tão gostosa, tão maravilhosa. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu inicio esta live, este encontro, lhe agradecendo, Pai. Porque agradecer é a principal e a maior de todas as orações. E eu lhe agradeço porque eu estou sentindo a Tua presença aqui neste lugar, antes mesmo de abrir a minha boca. E que presença maravilhosa, Pai. Que esta presença possa iluminar a nossa mente, possa nos inspirar, possa levar essa interação para alcançar tantos quanto o Senhor permitir ser alcançado e o Teu nome ser glorificado, exaltado e adorado. Porque este é o propósito. E depois, Pai, que possamos manter este relacionamento como chama viva e acesa neste momento. E, se possível, alcançar a evangelização de pessoas que serão alcançadas com as boas novas do Evangelho e do Reino do Céu. Por tudo isso eu te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Bom, você vai pegar a sua Bíblia, sim, Bíblia digital, Bíblia por aplicativo, que de repente é mais prática, ou a sua Bíblia mesmo, aquela manual, aquela que você sente apalpar e folhear. E vai abrir ela no livro do Evangelho de João, isso, conhecido como discípulo do amor, aquele que se inclinava no peito de Jesus Cristo, isso, responsável também por escrever a carta no plano escatológico, o Apocalipse, não é? Então vamos abrir as nossas Bíblias, o livro das Revelações, no livro do Evangelho de João 6, vamos ler o versículo 1, depois vamos dar um salto lá para o versículo 5 até o versículo 13, que é onde consta a narrativa como textual, o texto principal, como pano de fundo do nosso estudo de hoje. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos lá. A Dani está dando boa noite, a Michele boa noite, sejam todas bem-vindas. Bom, João, podemos seguir? Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários, ou seja, uma moeda de prata, que é o que significava um denário, e correspondia ao salário de um trabalhador, de um dia de um trabalhador. De pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco, isto é, não seria suficiente. Versículo 8. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que isto é para tantos. Versículo 10, disse-lhe Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, só os homens, com quase 5.000 almas. Versículo 11.
Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Versículo 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Você pode dar um glória a Deus aí? Isso, o Senhor, a multidão, os seus discípulos, ensinamento, houve fome e houve também provisão e milagre de Deus no desenrolar desses acontecimentos. Mas vamos seguir à frente para que o Senhor nos ilumine através destas palavras. Bom, Estrada de Tiberíades é um lugar de desafios. E olha que não foram poucos desafios. Trata-se de um grande desafio. Principalmente naquela época em que havia escassez de alimento, escassez de recurso, ampla dificuldade, até para se conseguir alimento em grandes proporções para alimentar uma multidão, do tamanho desta multidão que temos o relato que só de homens eram quase 4.000 almas. Então perceba que é um lugar de grande desafio. Agora os desafios aqui, ou os desafios que acontecem conosco nos dias atuais, eles não são para nos reprovar, para nos fazer parar, ainda que venham nos entristecer, não é mesmo? Já pensou? Você está diante de um grande desafio, de uma grande dificuldade, não ter a solução. Perceba que imediatamente o inimigo vai querer lhe colocar a tristeza. Mas entenda, logo na introdução, desafios são para gerar em nós experiência. E a experiência vai gerar a paciência. Glórias a Deus por isso. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de acrescentar na introdução. Segundo ponto, desafios servem para capacitar a nossa fé. Glória a Deus, aleluia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já falamos na aula anterior que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você pode glorificar a Deus por essa palavra maravilhosa? Então, capacitar a nossa fé, ensinar, glórias a Deus, aleluia, e com o propósito final de aprovação. Glórias a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos seguir em frente. Aleluia. A Dani já está falando que é muito difícil, tem que haver uma maturidade, somos pressionados, aí ficamos nervosos e ansiosos. Exatamente. Você quer falar, quer acrescentar mais uma coisa sobre desafio? Pode colocar aí. A Dani já falou que essa é para nos levar a uma maturidade. E nós somos pressionados, aí ficamos nervosos, ficamos ansiosos. A Michelle está falando que Deus nos capacita até alcançarmos essa maturidade. Glórias a Deus aí por vossas interações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, amados, a primeira coisa que os discípulos entenderam quando foram chamados por Cristo é que eles foram incluídos num grupo seleto, que outrora eles não seriam sequer enxergados para ser discípulos de qualquer mestre que existia naquela época. Imagine o mestre dos mestres, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, glórias a Deus. Não foi por mérito, foi por graça. O Senhor os escolheu por obra da graça. O Senhor nos escolhe por obra da graça. Glórias a Deus por isso. Mas entenda que uma das primeiras lições que eles tiveram foi que andar com Jesus não nos isenta de enfrentar desafios.
Então entenda isso, que andar com Jesus não vai nos isentar de enfrentar desafios, pelo contrário, já falamos aqui que o desafio serve para experiência, para aprovação, para capacitação da fé, para ensinamento, para alcançar maturidade. Olha quanta coisa boa, maravilhosa e abençoada, principalmente você que já passou por esse percalço, já passou por esse processo e que já tem testemunho aí para dar. E olha que não são poucos, porque Deus tem cuidado de nós. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos lá. Porém, em todos esses desafios nós somos mais que vencedores. Você pode repetir isso aí aonde você se encontra? Em todos esses desafios, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus, isso aí. Tudo isso contribui para nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo a Dani, no livro da carta de Paulo à igreja de Coríntio, que enfrentava muitos problemas, Paulo procura os consolar afirmando, segundo Coríntios 2,14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Oh, aleluia! Então, graças. Lembra que nós iniciamos aqui a oração do agradecimento? Graças nós damos a Deus. E o apóstolo Paulo fala, olha, graças, porém, a Deus, que em Cristo somos, Ele nos conduz em triunfo. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Vamos lá. Neste episódio, percebemos pela reação dos discípulos que nós somos levados a achar que nós não temos nada a ver com o problema das pessoas, nem a responsabilidade de resolvê-los. Isso aí é uma questão realmente que estamos vivenciando nos dias atuais. Também, em tempos de pandemia, Deus está nos mostrando a importância da solidariedade, a importância da fraternidade, a importância de socorrer, a importância de compartilhar, a importância de se relacionar, a importância de alcançar pessoas que precisam ser alcançados. E outrora, quem sabe foi você que em determinado momento necessitou e também foi alcançado de uma forma graciosa por Deus. E hoje pode também ser usado, desde que se permita ser usado, para alcançar outros. Então veja bem que nesse episódio aqui, a reação dos discípulos foi um pouco contraditória à ordem de missão, que era alcançar aqueles que precisam ser alcançados. Mas estavam aprendendo, pastor, não é mesmo? E essa lição também vai nos trazer algo que vai nos orientar o nosso portar e a condução do nosso caminho na presença do Senhor. Vamos seguir em frente? Então, diante de uma situação como essa, nós somos levados a achar que nós não temos problema. Já reparou que hoje há comentários de toda sorte, como houve lá no Jardim do Éden, quando após a queda, rapidamente Adão tirou o corpo fora, ou tentou tirar o corpo fora, tentando culpar Eva, e Eva, por sua vez, tentando culpar a serpente, não é mesmo? E hoje, as pessoas culpam a pandemia como um vírus chinês, foi os chineses que fabricaram. Outros culpam como o governo, que está sendo negligente, negacionista. Outros culpam a ciência, não é? Que está demorando muito para chegar no veredito final, não é mesmo? E outros culpam ainda os governos estaduais e regionais. Há pessoas que estão culpando até a igreja, porque a igreja é que está sendo cerceada de seus direitos de estar aberta, recebendo pessoas, e ela é justamente, segundo pesquisa realizada, a instituição ou lugar que menos houve contágio de pessoas. Isso. Exatamente. Então estão procurando seus culpados ou tentando se isentar. Não, isso não é comigo. Isso é com meu vizinho, com a minha vizinha. Ou, às vezes, nós mesmos transferimos essa responsabilidade de comunhão, não é? Para o outro. Ou aquilo que nós podemos fazer, como diz Tiago, como afirmou Tiago, que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Quantas das vezes nós falamos, né? No interim, entre um culto e outro, entre uma reunião e outra, né? Que não, isso aí não é comigo. Essa pessoa está passando por esse problema,
Manda ela falar com o pastor, procurar o pastor, conversar com o pastor. O pastor é que tem obrigação de resolver e de atendê-la. E esquecemos que às vezes uma palavra, às vezes um ouvir, não é? Pode ajudar essa pessoa. Mas vamos seguir em frente? Nós somos tentados a olhar para a necessidade dos outros e passar de largo. Quando muito tecer algum comentário depreciativo e condenatório. Então isso é comum, lembra de Adão para Eva? Não é? Quantas vezes você, inconscientemente ou até com pensamento, não é mesmo? Você passou por uma pessoa agarrada ou tragada, dominada pelas drogas, e você chegou a pensar, a suspirar, é mais um cracudo, é mais um drogado, e você tentou passar de largo, isso não tem nada a ver comigo, não vou me envolver nisso. Ou algum outro tipo de situação em que alguma coisa você poderia ter feito e não fez. Então o estudo já nos mostra isso, que às vezes nós preferimos nos isentar. Mas entenda que andar com Jesus não significa você ser isento de tudo que está acontecendo à sua volta. Nesse exato momento, alguém está esperando uma palavra que pode ser aquela palavra que vai mudar a realidade desta pessoa. E quem sabe esta palavra pode vir por meio de você como porta-voz. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que achou graça em nós e que nos permitiu estarmos aqui como canal. Então glorifique a Deus por isso. E vamos lembrar de algumas passagens que nós temos a referência na Sagrada Escritura, de acontecimentos, inclusive, que nós citamos aqui. Você lembra daquele cego? Isso, que os discípulos perguntaram para Jesus enquanto passava perto dele, lá em João 9, versículo 2, perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? O que eles queriam? Procurar motivos para justificar aquela enfermidade, procurar motivos para justificar aquela cegueira, procurar motivos para justificar aquela miséria, aquele sofrimento daquele cego, porque ele vivia de esmola, ele vivia à margem da sociedade, não é mesmo? Ele vivia buscando um ou outro que pudesse estender a mão e socorrê-lo. E Jesus se compadeceu daquele cego, porque Jesus tem um olhar compassivo. Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus por esse olhar e por esse amor que nos alcança a todos. Então Jesus se compadeceu daquele cego, mas os seus discípulos que estavam ainda aprendendo, eles tentaram se esquivar e tentaram justificar, indagando, perguntando: Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi o pai dele? Segundo a lei de Moisés, consta, foi ele para que nascesse assim? Ou ainda, podemos mencionar acerca daquela mulher, a mulher samaritana. Você lembra? Que nós falamos no estudo anterior. Ela desesperada pela sua filha, os discípulos disseram a Jesus, lá em Mateus 15, 23, despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Como se nós não temos ou não devemos nos relacionar com estes. Isso. Havia rincha, historicamente havia rincha entre o povo israelita e o samaritano, o povo israelita e os cananeus. E eles eram tidos como pessoas não gratas. Não é mesmo? Tanto o termo usado como cachorros, como cachorrinhos. Então, lembre bem, aquela mulher cananeia, ela foi ter com Jesus, ela foi em busca de uma solução, porque ela estava desesperada, pois sua filha estava enferma. E os discípulos o que fizeram? Rapidamente se voltaram para o Senhor. Senhor, despede ela, porque ela vem gritando. Quantas vezes nós queremos abrir mão daquilo que Deus colocou em nossas mãos? Oh, aleluia! Como é maravilhoso, amado, você levar cura, você levar milagre, você levar palavra que transforma, que renova, que muda a realidade, que muda a sorte, que muda o ambiente, que muda pessoas, que transforma pessoas, que salva vidas, que livra da morte, que restaura, que levanta o caído. Oh, glórias a Deus! Eu posso isso, pastor? Pode. Glórias a Deus, mas muitas das vezes nós procuramos nos esquivar. Oh,
aleluia, é hora do despertamento. Então entenda que nós temos, ou nós não temos, ou não devemos nos relacionar com eles. Também não pensamos assim? Quantas vezes nós olhamos para o mendigo, olhamos para a prostituta, não é? Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa que ela não faz parte, aparentemente, do nosso ciclo de relacionamento e você simplesmente usa a desculpa que os discípulos usaram. Não, eu não posso me relacionar com essa pessoa, não é? Eu não posso cumprimentá-la, eu não posso convidá-la, eu não posso dar uma palavra para ela, eu não posso me associar. Então essa era a percepção que os discípulos tinham. Não, o povo cananeu, não, esse povo aí a gente não pode se relacionar com eles. Vamos entender um pouco mais? Terceiro exemplo, acerca de uma multidão faminta que havia buscado o Senhor, os seus discípulos disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e aos sítios em redor, se hospedem e enchem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Como se isto não é com a gente. Foge a nossa capacidade. Então lá em Lucas, passagem anterior, Lucas 9, versículo 2, os discípulos também, entendam, estavam em aprendizagem, glórias a Deus, buscando ainda alcançar a maturidade de discípulo. Falaram: Senhor, despede essa multidão para que elas vá nas aldeias, vá no sítio, procurar alimento, para que elas comam, para que elas se hospedem, para que elas descansem. Na verdade, declarando assim, de forma implícita, não é? Meio que encoberta, sutil. Isso não é com a gente, isso foge à nossa capacidade, realmente. Mas o que foge à nossa capacidade, amado, Deus pode e tem poder para agir a partir do momento que você crer no milagre, reconhecer que você não pode, mas Ele pode fazer. Você não faz, mas Ele faz. Oh, aleluia, glórias a Deus. Então hoje nós veremos aqui Jesus, sim, este Jesus, diferente daquilo que os discípulos pensam ou digam, deseja suprir todas as nossas necessidades. Então esse Jesus é diferente do Jesus que os discípulos pensavam que conheciam, ou que diziam, ou que tentavam fazer parar. Esse Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Glórias a Deus! Os irmãos estão interagindo, a gente vai abrir uma brecha para interação. Vamos continuar? Vamos lá? Glórias a Deus, estou gostando, isso mesmo. Interajam, isso mesmo. A Dani fala aqui, eu vou orar por essa pessoa, para que eu falei com ela. Glórias a Deus, está contando o fato. Então vamos lá. Ele é Deus, guarde isso. Ele é Deus que se preocupa com o ser humano como um todo. Cura e restauração completa e eficaz do corpo, da alma e do espírito, desejando ser o Jeová Jiré, que é o Deus provedor e é o pastor das nossas almas. Você pode glorificar a Deus por isso? Oh, aleluia! Segundo, Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua graça, que você sabe muito bem, é aquilo que não merecemos. Não segundo o pensamento ou o potencial humano. Aleluia! Independe da nossa capacidade e depende do nosso pensamento a respeito. Ele vai suprir. Então, lendo este texto, nós descobrimos e aprendemos algumas coisas essenciais para a nossa vida plena, vida abundante. Uma vida plena de resultados. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então vamos lá? Vamos extrair algumas lições que o Senhor tem para nos ensinar hoje aqui nesse momento? Aleluia! Primeiro, Jesus se preocupa com toda a nossa vida. Existia até uma paródia, um tempo atrás, que falava, olha, quando Jesus vier, aleluia, guarda o teu coração, porque quando Jesus vier, o teu coração vai saltar como se estivesse saltando do teu corpo e ele vai embora. E aí fica aquela pergunta, vem cá meu irmão, mas só o coração que vai? O resto vai ficar? Não.
O Senhor se preocupa com tudo. O Senhor trabalha no corpo, na alma e no nosso espírito. E quando a trombeta tocar, nós receberemos um corpo incorruptível, significa dizer que não se corrompe. E vamos glorificar o Senhor, o nosso Deus, verdadeiramente como Ele é. Então, glórias a Deus, aleluia. Veja bem, versículo 5. Vamos voltar no texto. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Na verdade, amado, Jesus estava testando os discípulos com essa pergunta, porque ele já sabia de antemão que não existia uma quantidade de pão suficiente para saciar, e ainda que ele mandasse que o discípulo fosse buscar, eles dificilmente encontrariam a quantidade de alimento. Ele não se preocupa apenas em salvar o seu casamento, guarde isso, em curar suas enfermidades, guarde isso, ou prosperar o seu negócio, guarde isso, como ele fez aos pescadores na grande pesca maravilhosa, a pesca da rede cheia. Vamos lá? Ao se preocupar com o sustento físico daquela multidão, Jesus vai além de um profeta como foi João Batista. Ele vai além de uma religião, preocupado só com a sua alma e seu espírito. Ele se preocupou com tudo. Ele se preocupou em ver aquela multidão faminta, necessitando ser alimentada, corpo, alma e espírito. Ele dá uma palavra, mas ele também dá o sustento. Isso quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que o Senhor tem cuidado de nós, ele suprirá todas as nossas necessidades, porque ele sabe de cada área da nossa vida e de cada parte que nós necessitamos. Ele tem uma resposta providencial para mim e para a sua vida. Glória a Deus! Creia nisso, porque ele está operando. Oh, glória! Que presença maravilhosa eu estou sentindo do Senhor aqui. Que presença maravilhosa através da palavra. A palavra produz efeito. A palavra tem poder. Oh, aleluia! Vamos continuar? Então entendamos. Segundo, Jesus tem uma solução para cada problema. Você crê nisso? Aleluia! Quem sabe você está com um problema que acredita ser insolúvel nesse exato momento. Pelo menos você não vê a solução aparente, não é mesmo? Mas saiba que Jesus tem uma solução para cada problema. Se tiver alguém do seu lado, aí na sua direita e na sua esquerda, ou um amigo seu, manda para ele essa realidade, divida, compartilhe com ele. Olha, Deus tem uma solução para cada problema. Glória a Deus, seguido de glória. Então os homens, para cada solução tem um problema, é o inverso, não é? Cada solução que resolve algo, imediatamente o homem apresenta um problema, porque antes era o vírus, não é mesmo? Aí veio a vacina, agora tem a vacina, e aí vêm as reações em relação à vacina. Então veja bem que o homem inverte a ordem. Para cada solução, ele tem um problema, mas Jesus, para cada um dos nossos problemas, eu não vou te dizer que ele tem só a solução, não. Repita comigo. Ele é a minha solução. Ele é a sua solução. Ele é a nossa solução. Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos seguir? Aprendemos que apesar de não sabermos o que fazer para resolver os nossos desafios, ele já tem a solução. Por quê, pastor? Pois ele bem sabia o que ia fazer antes daquele problema acontecer. Ele já sabia de antemão o que ele ia fazer e como ele ia fazer. Aleluia! Glórias a Deus! Então, vamos seguir. Você pode nem saber o que fazer ou por onde começar a resolver os seus problemas. Não se desespere. Fale para a pessoa que está do seu lado, olha, não se desespere. Aleluia. Jesus é o princípio para a solução de todos os problemas, porque Ele próprio é a nossa solução. Aleluia. Glórias a Deus.
Michele está falando aqui, clame a ele, que ele irá sentir e não vai querer mais sair de perto dele. Verdade. Com a presença maravilhosa que estamos sentindo aqui, por meio da ministração desta palavra, que presença gostosa. Ele vai se aproximar de você, ele vai penetrar no seu coração e você não vai querer mais largá-lo. Oh, aleluia, porque ele não quer te deixar. Louvado seja Deus. Aí... a Dani está falando aqui, quando fazemos algo errado, sentimos vergonha porque sabemos que não agrada a ele, exatamente. A Michele está respondendo, o Espírito Santo nos incomoda, Dani. Não pode jorrar águas doces e amargas de uma mesma fonte. Oh, aleluia! O Espírito Santo, ele tem ciúme. Vamos seguir? Vamos lá. Terceiro ponto. Nunca subestime o que você tem. Quantas vezes a solução está nas suas mãos, mas você está subestimando? Versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Tem até um hino maravilhoso, abençoado. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ninguém podia imaginar que ele seria usado para alimentar aquela numerosa multidão. Então veja bem, não despreze o que você tem. Falaram, poxa, tem aqui um jovem aqui, tem um rapazinho aqui, mas ele só tem aqui 5 pães. E são milhares daqueles que precisam ser alimentados. Ainda que dividisse, que partilhasse migalhas, seria difícil para alcançar, contemplar o número de pessoas que ali estavam. E 2 peixinhos, mas que peixinho abençoado, né? Mas o que é isto? Diziam os discípulos diante da grande multidão. Não se deixe desprezar pelo que você tem, meu amado, minha amada. Às vezes o diabo coloca na tua mente, não, que você não é ninguém, que você não é nada, que você não tem nada, que você não pode fazer nada. Mas creia que Jesus, ele é a tua resposta. Ele é a tua solução. Não permita que as pessoas determinem os seus limites. Amado, por onde eu tenho passado, na minha trajetória, quantas vezes eu encontrei alguém que tentou limitar o meu raio de ação, que tentou limitar o meu alcance. Quem sabe você também já passou por isso. Pessoas com frases negativas, né, que chegam aos seus ouvidos, tentando te fazer parar, afirmando que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que está tudo muito difícil, que estamos vivendo um momento que as portas estão se fechando. Mas entenda, amados, só Deus tem autoridade para dizer onde começa e onde termina a sua capacidade. Porque até a capacidade é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta. Então só Deus tem autoridade para limitar o teu raio de ação. Só Deus tem autoridade para botar um fim na ação do inimigo e para abrir uma porta de oportunidade na sua frente. Glórias a Deus. 4 ponto. Coloque o que você tem, sendo pouquinho, na sua percepção. Mas coloque esse pouquinho, coloque o que você tem nas mãos do Senhor. Versículo 11. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos que estavam reclinados. E de igual modo os peixes, quanto eles queriam. Então veja bem, que Jesus pegou aquele pouco, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, da mão daquele jovem, e ele repartiu e deu graça. Lembra que dar graças a Deus, a maior de todas as orações é agradecer a Deus, agradecer pela vida, agradecer pelo socorro, agradecer pelo sustento, agradecer porque se Deus não guardar a casa, em vão trabalha o sentinela. Oh, aleluia, glórias a Deus. Então o Senhor agradeceu ao Pai, dando graças, foi partindo e foi se multiplicando. E foi se multiplicando, até que todos receberam a porção de igual modo para cada um. Então, na matemática de Deus, o repartir, o compartilhar, significa multiplicação. Glória a Deus. Aleluia. Então, coloque nas mãos do Senhor. Nas suas mãos, você sempre terá aquilo que você acha pequeno, 5 pães e 2 peixinhos, se estivesse na mão daquele jovem.
Mas nas mãos do Senhor, isso será uma padaria, uma peixaria. Veja bem que acho que nem que se juntasse várias peixarias e padarias, não seriam capazes de fabricar e de pescar e de trabalhar e produzir tanto pão e tanto peixe, porque só de homem foram quase 4.000 homens, sem contar aqui, sem referendar as mulheres e as crianças. Não é mesmo? Então não haveria padaria, nem peixaria suficiente. Então aquilo que acharam insignificante na mão do menino, o Senhor multiplicou. O Senhor aumentou o potencial. Assim somos nós, meu amado e minha amada. Quem olhou para você e não acreditou no seu potencial, na sua capacidade, que desprezou o seu poder de alcance, hoje está olhando e está tendo que glorificar o Senhor, porque Ele é Deus, é Senhor dos senhores na tua vida. Aleluia! Glórias a Deus! Então nós vamos avançar para a conclusão. O estudo tão maravilhoso, abençoado é assim. Passa tão rápido que a gente não sente. Rapidamente a gente chega no final e não sente. Mas glórias a Deus que nós vamos ter tempo de interagir ainda. Então nesse final, avançando para a conclusão, entenda, nessa estrada descobrimos que o Senhor se importa com todas as áreas da nossa vida. Eu tenho testemunho para contar, mas vai ficar lá para frente. Minha esposa tem testemunho para contar, mas vai ficar lá para frente. Deus está abrindo portas. Oh, glória a Deus. Deus está nos dando soluções, amados, que não existiam, que nós não esperávamos. Eu me lembro que eu clamei a Deus um tempo aqui no interior da minha casa: Senhor, me abre uma porta, porque Tu sabes do desejo do meu coração e das minhas necessidades. E essa semana eu recebi um contato abençoado para voltar da aula no Ser Forte de Muriaé. Então já vou iniciar no mês que vem uma das disciplinas e já terei várias outras disciplinas nos meses subsequentes. Além de alegrar o meu coração em poder dar continuidade ao meu ministério, em fazer aquilo que eu amo, eu vou estar contribuindo para a formação de outras pessoas. Glórias a Deus. Aleluia. Aquilo que eu achava que era impossível, Deus tornou possível. Aquilo que eu achava que era difícil, Deus facilitou. Aquilo que eu achava que era um problema, Deus mostrou e me deu a solução. Aquilo que eu achava que era uma porta fechada, Deus abriu. Aleluia. Glória a Deus. Também descobrimos que, independente do que nós temos hoje em mãos, Ele é Deus, capaz de prosperar nossas vidas, honrando-nos e usando-nos para a solução de problemas aparentemente sem solução. Então entenda isso, amado. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que nós consideramos pequeno, Deus transforma em grande. Aquilo que nós consideramos insolúveis, Deus transforma em solução. Aquilo que nós consideramos incapaz, Deus vai capacitar. Oh, aleluia! É preciso você entender, Ele é Deus, capaz de prosperar em todas as áreas da nossa vida, nos honrando e ainda assim também, estendendo um pouco mais, nos usando para a solução de problemas que aparentemente não tinham nenhuma solução. Então, glórias a Deus. Testemunhos virão, testemunhos já vieram. Minha esposa vai dar o dela, e eu já estou dando parte do meu, mas você também tem testemunhos a dar, não é verdade? Isso é uma prova de que Deus está agindo, e a palavra de Deus nos traz a afirmativa, que operando eu, o Senhor Deus, quem impedirá? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Então o que aprendemos aqui, recapitulando, que a estrada de Tiberíades é uma estrada de desafio, e esse desafio não são para nos reprovar, pelo contrário, é para nos capacitar, capacitando a nossa fé para uma aprovação. É para gerar experiência e posteriormente paciência. É para nos trazer ensinamento e para nos fortalecer em nossa caminhada. Aleluia! Aprendemos também que estar com Jesus
não significa dizer se isentar de todos os problemas e de tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas antes ter um olhar compassivo e saber, meu amado e minha amada do Pai, que você pode estar compartilhando uma palavra que vai mudar a realidade da vida de alguém à sua volta, ou do ambiente que você se encontra. Aprendemos também que, diferente dos discípulos que falaram em outros momentos, como da mulher samaritana, como do cego de Jericó, como da multidão anterior, olha, isso aí não é conosco. Nós não podemos nos relacionar com esse tipo de pessoa, com esse grupo específico de pessoas. Lembra que Jesus fez exatamente diferente, porque Ele se preocupa com cada área das nossas vidas. Ele se preocupa com cada um de nós. Aprendemos também que aquilo que nós achamos pequeno, que temos em nossas mãos, que achamos insignificante, que até desprezamos, o Senhor nos surpreende de uma forma maravilhosa e poderosa, porque Ele é o capacitador. Aleluia! Aprendemos também que poucos pães e peixinhos se multiplicaram e sustentaram e alimentaram milhares. Significa dizer que na matemática de Deus, dividir, na verdade, é multiplicar. Glória a Deus! Aleluia! E aprendemos, para encerrar a nossa aula hoje, que Jesus ele não tem só a solução. Ele é a própria solução. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Louvado seja Deus. Um abraço apertado aí ao nosso amado e querido irmão Felipe. Isso, Felipe, Deus é fiel. Glória a Deus. Michele, sim, vamos subindo etapas, exatamente. Cada etapa é um processo, às vezes é um pouco amargo, mas é necessário e nós vamos aprendendo, fortalecendo a nossa fé. Eu falei esses dias, mais um testemunho maravilhoso. Mas é importante que a pessoa mesmo contasse. Para uma senhora que nós pegamos no hospital e levamos para casa, Deus curou, ou melhor, Deus poupou ela. Não poupou ela do Covid. Ela ficou naquele processo de internação sendo medicada, mas Deus poupou a sua vida. E com todo prazer nós fomos buscá-la no hospital, levar até a sua residência. E ela chegando na sua residência, ela sentindo saudade, eu falei, olha, você está sentindo saudade de algo que você pode ter perdido no caminho. Porque o que ela não sabia é que infelizmente o pai dela foi tirado, foi vitimado pela Covid. Mas Deus poupou ela. Você só está sentindo saudade de algo, é porque Deus poupou a sua vida, é porque Deus te trouxe de volta. Então glorifique a Deus por essa realidade e dê testemunho honrando Ele. Aleluia, porque Ele sabe de todas as coisas. Glórias a Deus. Aleluia. Um abraço também ao Gustavo, aquele abraço, aleluia. Então testemunhos estão acontecendo, Deus está agindo, Deus está operando. Louvado seja Deus. Bem, amados, chegamos aqui próximo do finalzinho. Nós temos aí cerca de 10 minutos, mas não vou tomar todo esse tempo para que nós possamos orar e agradecer a Deus. Formou uma corrente de oração aqui abençoada, maravilhosa, e uma corrente de oração propositiva, no sentido de que nós nos propomos que seja uma oração intercessora, que possa envolver os seus familiares, que possa envolver os seus vizinhos, que possa envolver a todos que precisam ser alcançados. Eu gostaria de compartilhar com você esse clamor, essa oração, a fim de que nós possamos juntos formar essa corrente e permitir que o Espírito Santo de Deus venha socorrer aquele que precisa ser socorrido. Lembre-se também, para nós recapitular, andar com Jesus não nos isenta de olhar para esse mundo e de lavar as nossas mãos, como fez Pilatos. Não, Deus nos chamou com um propósito, e ainda que seja para você interceder, seja um intercessor confiante de que Jesus tem a resposta para qualquer problema, porque Ele próprio é a solução. Glórias a Deus, mas eu gostaria que você também compartilhasse conosco o que você achou do estudo, o que você tem para acrescentar a esse estudo, a esta palavra. Louvado seja Deus. Pode colocar aí, pode postar aí, nós temos um tempinho ainda, vamos aproveitar esse tempinho, e é assim mesmo. Louvado seja Deus, quando permitimos que o Espírito Santo conduza, amado, até aqueles anseios que nós tínhamos no nosso coração, ele acaba se esvaindo,
ele acaba indo e Deus começa a preencher com confiança, com certeza de que algo está acontecendo. E louvado seja Deus. Nós não temos resposta para tudo, mas Ele tem. Não podemos socorrer a todos, mas a palavra de Deus afirma de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus declaram a glória de Deus, e as estrelas, os firmamentos das suas mãos, obra das suas mãos. Tudo que o Senhor quis fazer, Ele fez. Fez céus, fez terra, fez abismo. Glórias a Deus, e fez com um propósito. Louvado seja Deus. Então creia que tudo tem um propósito de Deus para as nossas vidas. Gustavo está acrescentando aqui, Deus nunca parou. Exatamente. Aleluia. Glórias a Deus. Pessoas nascendo, pessoas partindo, os processos acontecendo, as coisas acontecendo, mas Deus está trabalhando. A palavra de Deus afirma que quando nós dormimos, Deus guarda os nossos sonos. Deus guarda os nossos sonhos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Podemos orar? Podemos agradecer ao Pai? Podemos formar essa corrente de oração para alcançar tantos quanto o Senhor precisa alcançar nessa hora? Oh, aleluia, Pai! Glória ao Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome. Oh, aleluia. Meu Deus, Tu és Deus. Tu és Deus onipotente, onipresente, onisciente. Meu Deus, Tu és um Deus fiel, verdadeiro, poderoso, soberano. O Senhor é o Deus, Pai, que nos chamou, que nos escolheu, que nos abraçou, que nos redimiu, que nos regenerou e que nos chamou, Pai, para nos aproximar mais e mais de Ti, que nos cobriu de graça e misericórdia, e que deseja estar conosco, que deseja nos abraçar, que deseja sentir o nosso coração pulsar ardentemente, clamando de dentro para fora, por Ti, meu Deus, o Deus que nos socorre, o Deus que nos enviou o mediador, Jesus Cristo, entre Deus e os homens, para nos resgatar. O Deus que está visitando agora, meu Deus, os leitos daquele hospital, Senhor. O Deus que está visitando, meu Deus, este lar, esta casa, esta família, Pai, entristecida, porque hoje recebeu a notícia que perdeu um ente, e que outros estão acometidos deste mal. O Deus que se compadeceu, Pai, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, meu Deus, visita esse lar agora, visita esta casa agora, visita esta família agora, meu Deus. Leva socorro, assopra o Teu Espírito, o Espírito da cura, o Espírito do milagre, o Espírito resgatador, vivificador, em nome de Jesus. Dissipa as trevas com a Tua luz, repreende este mal, levanta o caído. Oh, Senhor, cura essas feridas, Pai. Essa dor, essa angústia, essa depressão. Em nome de Jesus nós repreendemos. Assopra o Teu Espírito, Pai, para que haja uma mudança. Porque conforme a Tua palavra aqui ministrada, o Senhor não é apenas uma solução, mas o Senhor é a própria solução. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ti. E a Ti glorificamos, Pai, porque cremos no milagre, cremos na manifestação do Teu poder, em nome de Cristo Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Oh, aleluia! Glória a Deus, amado. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Você pode repetir, você pode
Fala comigo aí, Deus é bom? Deus é maravilhoso? Oh, aleluia! Glórias a Deus! Então chegamos ao final, que Deus te abençoe, que você possa compartilhar esta live, que você possa alcançar outros tanto quanto o Senhor permitir e que possamos estar novamente dando continuidade a esta série de estudo. Um abraço forte ao nosso amado querido irmão Felipe, Gustavo, Michele, Dani, Deusdete e todos que estiveram presentes aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e para todo sempre. Isso, Dani. Deus é incrível. E vou acrescentar para encerrar, Deus é insubstituível. Deus é bom, Felipe. Deus é bom, meu mano. Estamos juntos. Deus abençoe vocês. Amém.